Igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. A graça e paz. Mateus capítulo 4. Eu quero falar nessa noite sobre três armas que o diabo usa quando a gente está no deserto. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1. Obrigado. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Senhor Deus, essa é a tua palavra. Fala conosco. Usa, Senhor Deus, a boca do mensageiro e fala aqui de dia paz nessa noite. Apresento minha vida que venha diminuir, mas que o Senhor cresça no santo nome de Jesus. Também te peço, abençoa cada dizimista, cada ofertante, cada um de teus filhos, teus servos que ofertam na tua casa para a manutenção da tua casa, Pai. Abra a janela dos céus, derrama a tua bênção sem medida, repreenda todo espírito migrador, cortador, destruidor, devorador, no teu santo nome, porque assim nós cremos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis sentar. Amados, antes de trazer a palavra, eu conversei já em off com o pastor Deito. Para que a gente se organize, deixa eu passar essa questão do piso da igreja, para a gente se organizar para fazer a placa aqui da frente, que essa placa já está um pouco desgastada, e uma placa de acrílico que acende, fica bem bonito, é R$800. Para um só chegar é um pouco salgado, mas se a gente der as mãos, a gente chega lá e a gente vence para quando for uma festividade a gente sair com a frente da igreja toda pintada, tudo certinho, né? Que tem a pinta no meio para pintar, para deixar tudo certo, em nome de Jesus, amém? Irmãos, deserto. Quem é que não já passou por deserto ou quem não esteja passando por um? O deserto é a escola do nosso Deus para nossas vidas. Muitas das vezes a gente não entende porque as portas se fecham, porque as coisas ficam um pouco estreitas para nós, e principalmente quando a gente decide caminhar com Cristo, quando a gente decide na nossa vida, dentro do nosso coração, andar com o nosso Deus, a gente sente que as coisas já não começam a ser como era antes, porque a gente compra uma briga com o inferno, e o caminho para sair do Egito e chegar na terra prometida é o deserto. Muitas das vezes a gente não entende o porquê desses desertos acontecerem, mas é lá no deserto que Deus molda e nos forja o nosso caráter espiritual. E eu quero falar nessa noite, antes de trazer lá, a Bíblia diz lá em Êxodo que o povo de Deus estava preso por 400 anos. Imagina você escravo por 400 anos. Agora, recentemente a gente está vendo guerra no Irã, mas aquela população está sendo liberta de um regime de escravidão. Imagina, agora recente, tem até um vídeo circulando na internet, e a mulher não pode nem abrir a boca. Se ela abrir a boca, ela apanha, ela é punida. E uma das punições que eles fazem com a mulher é queimar a língua dela com uma colher quente. Você imagina? E a mulher tem que colocar a língua para fora, deixar a língua ser queimada e não pode dar um tiro. Você imagina um regime desse, só de parar para pensar já dói. Uma população que é a população do Irã, que está presa, eu acho que há uns 30, 40 anos.
E o povo saiu às ruas festejando, dando pulo de alegria quando o seu chefe, aquele que mantinha um regime ditador, foi morto. Então, se por 30, 40 anos já é um sofrimento, imagina 400. Imagina 400 anos de escravidão espiritual ou física. Israel passou por esse período, e Deus, quando mandou Moisés falar com o faraó, Deus disse: olha, deixa o meu povo ir. Capítulo 5 de Êxodo, Deus diz assim: depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Aleluia. Olha só, irmãos, Deus estava dizendo: olha, eu sei que vocês passaram esse período todo de escravidão, mas eu quero ser adorado por vocês, eu quero ser engrandecido por vocês no deserto. Quando vocês olharem e nada estiver dando certo, quando vocês olharem para um lado e para o outro não tiver mais saída, quando pararem para olhar para os 4 cantos e disserem: e agora? É aí que eu quero que vocês digam que eu sou grande. É aí que eu quero que vocês digam que eu sou o Senhor e Salvador de vocês. Só que quando muitos de nós vamos para o deserto, às vezes a gente não entende muito, porque Deus, Ele não diz a hora, nem diz o dia, às vezes, que a gente vai entrar no deserto. Embora aqui em Gênesis o Senhor tinha determinado dia e hora, mas quando se trata conosco, mesmo que Deus fale pelos profetas, a gente não imagina que o deserto será tão, às vezes, duro conosco. E muitas das vezes a gente tem que apanhar bastante para poder entender que tudo aquilo é um processo de Deus para o amadurecimento da nossa vida. Tem desertos que é financeiro, tem desertos que é enfermidade, tem desertos que são problemas familiares, problemas no casamento. Eu não sei qual o deserto que você está enfrentando, mas em qual deserto for, é necessário que você aprenda algumas coisas para que você não morra lá no deserto e saia de lá vitorioso. Primeiro, o deserto não é o final. Eu me lembro bastante, guardo muito em minha memória, quando eu entrei no deserto, porque tem desertos que a gente também entra sozinho, viu? Tem desertos que são nossas escolhas. Elias entrou no deserto por conta própria, não foi Deus que levou ele para lá. Foi porque Elias, quando viu que as coisas não estavam dando de acordo com o que ele queria, Elias, ele vai sozinho e deseja morrer. A gente tem que entender uma coisa: no reino de Deus, a gente tem que aprender a fazer a vontade dele, porque se a gente não se rende à vontade de Deus, uma hora ou outra a gente vai ter que voltar para consertar. Eu estava falando agora há pouco com os irmãos e eu dizendo: olha, não adianta fugir de problema, porque uma hora você vai ter que voltar para encará-los. Seja cedo, seja tarde, uma hora você vai ter que encarar os problemas que ficaram. Então, o povo de Deus tinha uma questão muito grande, porque Faraó não queria que o povo fosse para o deserto adorar a Deus. O diabo não quer que você e eu tenha experiências com o Senhor. E as experiências com Deus, ela só vai acontecer na minha vida e na sua, quando nós olharmos para os 4 cantos e não tiver mais possibilidade humana entre nós. A gente muitas das vezes, enquanto a gente pode, a gente vai, a gente peleja, a gente quer fazer, mas chega uma hora que Deus diz assim: agora só é comigo. Agora só quem abre a porta sou eu. Agora só quem muda o quadro sou eu. Aleluia! Glória a Deus! Eu, na minha conversão, se me permite falar, eu tenho que me dar para gastar um pouquinho. Eu converti-me, meu irmão foi o primeiro que voltou para Cristo, né? Se tornou pastor. Eu fui o primeiro crente da família. Mas eu me perdi no mundo, fui para o mundo. Meu irmão, nesse meio período, aceitou Jesus. O Senhor trabalhou na vida dele, levantou ele como pastor, e ele passou um bom período, sofreu bastante. Eu fiquei na mente gravado
vezes que ele falou que passou necessidades, passou algumas privações, e eu ficava na minha mente dizendo, não vou nem a pau por esse caminho, porque eu não quero passar por isso não. E eu me converti, voltei para Cristo. E eu dizia para Deus direto, olha, o Senhor pode me provar do jeito que for, só não me deixe ficar dependendo de ninguém. Só não me deixe depender de ninguém. Eu acho que Deus dizia lá no céu, tá certo. Quando eu lhe pegar, você vai ver como é que funciona. Né? E eu fiquei nessa minha questão, passei um tempão, eu ia para a igreja, eu sentava nas cadeiras, ouvia a palavra, mas era como se eu ainda não tivesse deixado de fato a palavra entrar dentro do meu coração. Até que chegou um dia, o pastor estava inspirado, e disse, você é um mundano. Eu disse, ele quer comigo esse negócio. Você chega aqui, dia de semana, você com a cara mais lisa e tal, aquela coisa toda, digo, eita, essa agora eu. Mas era eu mesmo. Né? Ele na época até chamou de Raimundo, você é um Raimundo, é um pé na igreja, outro pé lá no mundo. E naquele dia eu disse, Deus, eu não vou mais ser assim. Eu quero ser crente. Eu quero que o Senhor me traga de volta. Eu quero que o Senhor me bote de novo no trilho. E nos lugares que eu andava, só a mão de Deus poderia me tirar lá. Só a mão de Deus poderia cortar as correntes, os grilhões que prendiam. Porque às vezes tem situações que a gente se envolve, que a gente até quer sair, mas falta força. O Senhor, ele diz lá em Êxodo 3, verso 19, que o rei do Egito não deixará o povo de Deus sair, a não ser que uma mão forte o force. O diabo não quer perder nenhum de nós. Deus tem que agir, tem que intervir. Glória a Deus. Às vezes uma libertação de um vício, às vezes a prostituição, às vezes coisas que para alguém possa ser besteira, mas para você sair daquela situação, só a mão de Deus. E Deus me tirou. Eu me lembro que uma noite eu estava pecando e eu ouvi a mensagem do pastor João Henrique Pagarim. E o que o pastor estava pregando era o que eu estava fazendo. E eu fiz essa cara que o senhor está fazendo aí. Sentado, pecando e fazendo essa cara. Mas eu parei um pouco, baixei minha cabeça e disse, Deus, aonde eu estou, só o Senhor pode mudar o quadro. E tira daqui. Isso foi, se não me lembro, ou me falta a memória, isso era no meio da semana. E quando foi na outra semana, da segunda para terça, tudo mudou onde eu estava. Deus me tirou daquele lugar que eu não poderia sair com minhas mãos. E começou o processo. Vamos para a igreja. Vamos andar com Deus. Só que vir num culto, levantar a mão e aceitar Jesus é a coisa mais fácil. O problema é que depois que nós confessamos que Jesus é Salvador, começa um processo de lavagem espiritual dentro de nós. E muitas das vezes tem áreas na nossa vida que a gente não quer deixar Deus tocar. Às vezes Deus diz assim, olha, eu quero tirar de você o orgulho. E a gente diz, não, não mexeu aí não. Deixa o orgulho aí. Eu quero tirar de você a vaidade. A gente, não, Senhor, vaidade não. Olha, eu quero tirar de você esse espírito de briga. Não mexa com isso não. Porque Deus, ele diz assim, olha, eu quero você para ser meu filho e minha filha, mas você não pode andar comigo e andar com os amalequitas mais. Você tem que tirar a Amaleque da sua vida. Quem não conhece Bíblia, Amaleque representa a carne. Deus diz, olha, você tem que andar comigo, mas você não pode ser um carnal. E esse processo de libertação, ele é doloroso para aquele que não se rende. Porque quando a gente se rende, esse processo demora pouco. A viagem do povo de Deus pelo deserto era para ser 3 dias. Mas ela durou 40 anos por conta da teimosia, rebeldia e obstinação no coração das pessoas. E eu comecei a ir para a igreja, comecei a ouvir a mensagem, mas eu gostava de CRB, eu gostava de futebol, eu gostava de ir para o campo. E Deus dizia, não vá não, mas eu ia. Eu levava a mulher, levava minha filhinha pequena,
o Davi ainda estava na barriga. E eu me lembro que uma certa feita, a gente estava no jogo do CRB pelo Campeonato Brasileiro, o CRB e Avaí, se não me falha a memória. O CRB ganhou de 4-1. E lógico que uma só torcida, quem está num estádio de futebol, você não vai querer sair daquele campo antes que o jogo termine. E eu só saí depois que o jogo terminou. Quando eu cheguei no estacionamento, tinha uns 4 camaradas chutando o meu carro. Porque eu tinha colocado o carro e o carro estava na frente do carro deles e eles estavam virados no Satanás chutando o carro. E eu, quando vi aquela cena, fui para cima. Eu digo, eu vou para cima, e foi uma zoada. Estava eu, meu irmão, estava minha esposa, ela gestante ainda. E foi uma briga, e ali Deus disse, está vendo que eu não lhe quero aqui? Está vendo que esse não é um ambiente que eu quero você? E daquele momento por diante eu comecei a deixar a palavra entrar no coração, até que um dia cheguei na igreja e disse, hoje eu saio daqui crente. E saí decidido. Isso acho que era uma terça, quando foi numa quinta, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu deixei o Espírito de Deus entrar. Porque coloque uma coisa no seu coração, que quem nos leva para o deserto, quando a gente está na direção de Deus, é o Espírito Santo. Eu me lembro, eu tenho aqui, eu gosto, a minha convenção, eu tento ser organizado 100%, mas a gente não consegue. Mas eu tenho tudo anotado aqui da minha convenção. Eu voltei para Jesus em 22 de julho de 2006. Fui batizado no Espírito Santo em 13 de março de 2008. Quanto tempo eu passei? De 2006 até 2008, eu passei mais de anos sendo um crente raimundo dentro da igreja. Acho que uns 2 anos e um pouquinho. Quando eu fui batizado no Espírito Santo no dia 13 de março de 2008, eu senti o poder de Deus, a graça, a virtude do Espírito. Irmãos, aquele culto, se dependesse de mim, não teria acabado nunca. Porque eu senti como se Deus tivesse me colocado dentro de uma espivitadeira, que eu fosse como uma espivitadeira, aquilo que desentope o candelabro. E se eu tivesse me colocado dentro do candelabro e eu fui cheio do Espírito, os meus ossos todos parecem que foram torcidos, como se torce uma toalha. Naquele dia, se o Senhor tivesse dito assim, olha, você vai brigar com o diabo hoje, eu dava no diabo tanto que ele ia apanhar pisa de 100 e eu levava sozinho. Sair da igreja regocijado, o poder de Deus, que coisa maravilhosa. Que maravilha é ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, se você nunca foi batizado com o Espírito Santo de Deus, eu recomendo para você que busque isso. Busque o batismo com o Espírito Santo, porque uma coisa é a gente vir na igreja e outra coisa é a gente vir na igreja e ser cheio do poder de Deus. Eu estou lendo um livro, eu li 28 páginas e esses dias eu dei umas paradas, mas vou chegar em casa, pegar você. Chegar em casa eu vou voltar a dar uma lida nele. Alguém já leu esse livro? Vem de mim, bom dia, Espírito Santo. Vale a pena você buscar a presença do Espírito Santo. Vale a pena você desejá-lo. Mas pastor, eu quero perguntar por ele. Aleluia. Quando você for orar, diga para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero ser teu amigo, me aceita como teu amigo. Tu és o Senhor da minha vida. Me mostra, me ensina as Escrituras. Meu irmão, quando você for batizado, se quem é batizado sabe o que eu estou falando. Mas quando você for batizado pelo Espírito Santo, meu irmão, coisa é outra. E eu fui batizado. Falei mistério, minha língua enrolou. Fiquei tão maravilhado, digo, Deus, como é bom. Isso numa quinta-feira, se não me falha a memória, e quando foi no domingo eu estava ansioso para ir para a igreja. Estava tão ansioso, na hora que o culto chegasse. Na minha mente eu estava dizendo assim, vou sentar na mesma cadeira, e sentei. Eu contei que cadeira eu tinha sentado. Vou sentar na mesma cadeira, na mesma fileira, e se eu tiver com um pouquinho de sorte, o pastor canta o meu hino.
Porque eu quero sentir a graça de novo. Só que quando eu cheguei no domingo, eu não senti nada. Eu disse, oxe, cadê ele? Eu não senti uma faísca. Eu disse, cadê aquele Deus que eu vi na quinta-feira? Cadê aquele poder? Onde ele está? Cadê esse Deus? E o culto foi se encaminhando. Eu digo, vai terminar e ele não chega. Quando foi no final do culto, por misericórdia, Deus usou o meu pastor na época, e o meu pastor não avisava não, deu uma lapada. E ele disse, bem assim, eu gravo até hoje. Tem gente que vem para a igreja e acha que Deus é só Deus. Eu disse, eita Jesus, não foi isso que eu quis não, só queria sentir de novo. E terminou o culto, eu fiquei em visões, né? Aquele cachorrinho, né? Que cai de mudança num cantinho. E fiquei lá meio para baixo, senti, parece que ele me rejeitou. E quando foi na hora de ir embora, Deus usou uma irmãzinha e disse assim, irmão João, Deus manda falar com o senhor. Eu disse, pode falar, irmão. Ele disse, olha, Deus manda dizer para o senhor Apocalipse 3:8. Diz que eu tenho diante de ti uma porta aberta. Tu tendo pouca força, não negou o meu nome. E eu olhei para aquela irmã e disse, amém, irmã. Pior seria se a porta tivesse fechada. Mas está aberta, bem assim mesmo, eu disse para a irmã. Mas está aberta, ô glória. E fui para casa, irmão. Domingo, trabalhei na segunda, trabalhei na terça, no finalzinho da terça, fui demitido do emprego. Para mim estava tudo bem, para mim as coisas não iam acontecer mais errado, mas eu estava agora entrando no deserto por vontade do Espírito. Eu estava agora sendo conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Minha esposa grávida, eu cheio de conta para pagar, imagina. A lágrima ainda veio no cantinho do olho, e quando a lágrima veio no cantinho do olho, eu senti o Espírito Santo dizer assim, recolhe a lágrima. Eu disse, Senhor, e ele disse, tu não dissestes para mim naquela quinta-feira que a tua vida era minha? Tu não dissestes para mim que a partir daquele momento eu poderia fazer o que eu quisesse fazer? Então deixa agora que a tua vida está no controle das minhas mãos. Eu saí daquele dia do trabalho desempregado, cheio de problema na mente, a mente confusa, porque na minha cabeça eu não entendia como é que pode, quando eu não tinha Deus, tudo estava dando certo, e parece que eu aceitei o Senhor e as coisas começaram a bagunçar. E não era isso. É porque quando eu não tinha Deus, eu fazia do meu jeito. E quando a gente aceita o Senhor, Ele diz, agora é do meu. Aleluia. Aquele dia eu não dormi, cabeça doendo, pensando na dívida, como me sairia delas, como resolveria os problemas. Nessas horas não tem amigo, não tem irmão, não tem ninguém perto. Parece que a gente fica leproso, doente. Parece que a gente não presta para nada. E quando foi 3 horas da manhã, 3 horas da manhã da madrugada de terça para quarta, o Espírito que me batizou naquele dia 13 de março, 3 dias depois, agora se não estou enganado, dia 16, ou era mais um pouquinho, era 19 eu acho, ele me acorda. Me levantei, estava dormindo no sofá, liguei a televisão, quem está pregando é R.R. Soares, e ele disse assim, eu não sei para quem é essa palavra, para quem está aqui na igreja, para quem está na internet, para quem está em casa agora me assistindo no sofá, mas o Senhor manda dizer, Apocalipse 3:8. Aí quando começou a falar, conheço as tuas obras,
E eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando ele terminou de falar, eu falei mistério na sala. Eu saltei, dei pulos. Aquele mesmo Espírito que tinha me batizado no dia 13 estava me enchendo de novo naquela madrugada. Só que era bom, irmãos, e eu acredito que Deus entende esse processo. Era bom que a gente entendesse tudo logo de cara. Era bom que para nós tudo ficasse mais claro, mas cada um de nós entende as coisas de uma forma. E é por isso que Deus, Ele tem paciência e Ele compreende e Ele nos ajuda em todo o processo. Eu não sei que processo você está passando, mas eu quero dizer para você: se foi Deus que lhe levou, sossegue. Ele vai trazer de volta e vai trazer você diferente. Vai trazer você cheio da virtude, cheio da graça, cheio da unção. E dali foi processo e processo. Eu vou contar tudo depois. Mas deixa eu contar só um. Mesmo depois de batizado no Espírito Santo, eu desenvolvi uma mania em um pecado que eu recomendo a você que não faça. Eu comecei a ser um murmurador. Eu ia para o culto, o pastor pregava e eu saía de lá já murmurando. Eu vinha no caminho murmurando, reclamando, questionando Deus. Às vezes dizendo que era mentira porque nada acontecia. E nenhuma dessas vezes que eu estou vindo de Atalaia, eu congregava em Atalaia, meu irmão. Eu morava aqui em Rio Largo, morando em Rio Largo, congregava em Atalaia. Eu saía da rodoviária, largava de 6 da noite e ia flutuar em Atalaia. Agora você imagina, 6 horas o trânsito que é ali, na Fernandes Lima. E às vezes eu vinha igual um louco pelo trânsito. Já ligava para a esposa e dizia: ó, deixa o menino pronto, deixa a minha roupa já armada na cama, que eu chego em casa, entro no chuveiro, saio, entro na roupa e a gente vai. Cheguei muitas das vezes. É por isso que essa desculpa de dizer assim: não vou porque já é 8 horas, não. Eu cheguei muitas das vezes no culto na hora de terminar, perto do amém. Mas eu ia. E eu dizia: Deus, eu vim, Deus, eu estou aqui. E nenhum desses cultos, eu estou saindo lá de Atalaia e vim bem devagarzinho reclamando. A vida não mudava, 8 meses de carro, de parcela de carro atrasada, tomaram o carro, tomaram tudo. Eu perdi tudo, irmão, você imaginar. Perdi carro, perdi casa, perdi emprego. Eu só não perdi a mulher porque Deus teve misericórdia. Sem imaginar, amigo, tudo sem imaginar. Eu sei porque eu não vim para hoje contar meu testemunho, mas Deus sabe o que fala, né, irmão? Deus sabe porque eu estou contando. E eu sei que nenhum desses cultos eu vim reclamando da vida, reclamando tanto. Minha esposa, meu Deus, Deus dê graça àquela mulher. Eu estava bem pequenininho no braço e eu vinha na BR 101, ali é 101, né? 104 aí eu pareci. Na 101 eu vinha reclamando. Aliás, é 104, né? 101 é parecido. Na 104, eu na BR 104 reclamando. E a Polícia Federal estava escondida dentro do mato. Dentro do mato escondido. E eu vinha andando devagar. E quando eu andei devagar, a polícia identificou meu carro como se fosse um carro de bandido. Olha, pense, irmão. Aí sai a polícia de dentro do mato, com aquele negócio que bota aquele negocinho, né? E ele diz, a sirene assim, né? E eles ligaram, a sirene ligando, e eles: pare o carro, vou contar até 10, senão atiro. Eu digo: Adriana, isso é polícia, não é bandido, dentro do mato, uma hora dessa. Polícia não fica escondida assim não, minha filha. E eles começaram: pare o carro, 9. E eu não vou parar não. Pare o carro, 8. Pare o carro, vou contar até 10. Se você não parar, vamos atirar. Pare o carro, 7. Eu sei que quando chegou, foi 5, foi 4, eu parei o carro. Quando eu parei o carro, desceu aquele policial com o carro, a metralhadora na mão, porque eu nunca vi uma metralhadora daquela. Botaram tudo na minha cabeça: desça! E eu desci, as pernas bobeando mais que vara verde, desci com o cara. Você está com quem aí? Eu disse: com a minha esposa, meu filho. Desça também. A bichinha desceu, tremendo mais que vara verde. E quando eles perceberam que eu não era bandido, aí baixaram a guarda, mas eu olhei para o céu e disse: Deus, manda ele me matar logo! Porque eu não aguento
começaram a rir. Eu disse: Deus, que deserto, que prova do inferno é essa que nem morrer eu posso? Manda ele me matar, me mata, seu menino, me dê um tiro. Bem assim, eu gritei com o policial. E foi naquele dia em diante que eu entendi que Deus é Deus. Escute o que eu vou falar para você. Se Deus fechar a porta e disser que você não vai passar por ela, não insista. Ele não vai abrir só porque você ou eu vai chorar. Se Deus disser não, é não. Se ele der sim, é sim. Eu entendi que eu precisava me render e aceitar que eu tinha que passar pelas experiências do deserto para poder ser aprovado por Deus, para daí por diante Ele me usar como Ele quisesse. Eu tenho muitas histórias para contar, o tempo não vai ser suficiente. Eu passei quase 6 anos, 5 anos da minha vida sem ter um centavo no bolso. É por isso que eu entendo. Glória a Deus. É por isso que eu entendo quando a pessoa ela passa por necessidade, porque eu sei o que é passar por necessidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei o que é passar por necessidade. Eu sei o que é não poder fazer uma feira. Eu sei o que é não poder comprar um sapato novo, ter uma roupa nova. Eu sei o que é a humilhação de você não ter. Eu passei um tempo na minha vida que o meu nome sujo e sobrava um pouquinho de dinheiro, começou a sobrar, mas eu não tinha crédito e eu comecei a usar o cartão da minha sogra. E me lembro que naquele período eu disse: More, eu chamo minha esposa de More, vou comprar um celular para mim, porque dá para ir pagando devagarzinho. E eu fui tão animado. Entrei na C&A para comprar um celular. Quando cheguei na C&A, o crédito tinha para passar o cartão, tudo certinho. Peguei o celular, vou passar no caixa. A moça do caixa disse assim: me dê sua identidade. Eu disse: olha, eu uso sempre o cartão da minha sogra. Ela disse: não vou vender, isso no meio de todo mundo. Eu saí de lá da C&A e se eu achasse um buraco para enfiar a cabeça, eu enfiava. Porque você imagina você não poder, você não ter. E eu digo: meu Deus. Saí envergonhado, na Casa do Bahia comprei, a moça não pediu identidade nenhuma. Mas eu disse: Deus, ninguém nunca me pediu, só aqui eu fui envergonhado, porque é deserto. Eu levei tanto não, mas tanto não, em termos de cartão, que eu fiquei com um trauma de cartão. Eu entrei numa loja, entrei uma vez na Americana, a vendedora me cercou e disse: vamos tirar o cartão? A vendedora não quer não. E eu já sabia que eu tinha crédito, mas nesse tempo eu já tinha me tirado do deserto um pouquinho, mas o nome sujo. E a mulher disse: bora. Eu disse: vou não, Daniel, olha, eu tenho um negócio para a senhora, meu nome está tão sujo que a senhora vai perder até tempo. E eu me lembro que ela disse assim: mas quem sabe hoje não é seu dia. E insistiu, aí eu disse: então bora, passa esse cartão aí. Esse cartão eu excluí, ele estava com acho que uns 6 meses. Uns 6 meses atrás ele estava com 10 mil de limite e eu excluí. Eu disse: não quero não manda cancelar. Mas foi o cartão que Deus me deu depois que eu passei o deserto. Na época, Deus me deu logo de cara um limite de 3 mil reais. Para quem não tinha nada, passou. Né? Mas o deserto, ele não é para matar. O deserto é para nos ensinar. O deserto é para nos moldar, para nos deixar mais crentes, mais sérios. Então Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E lá no deserto ele foi tentado por quem? Pelo diabo. A tentação, irmãos, ela é um impulso que nasce dentro de nós, surge no coração, na mente,
É um impulso, é um desejo para fazer algo que não é correto, é a tentação. E o diabo tenta mesmo. O diabo vem para cima mesmo com força. Não sei se talvez você está sendo tentado por alguma coisa. A tentação, ela vem. Mas o Senhor diz na sua palavra, Gênesis 4:7, que o pecado bate na nossa porta, mas a mim e a você compete dominá-lo. Em Tiago 4:7, o Senhor também diz: sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o Senhor está no deserto por vontade do Espírito Santo, mas no deserto ele tinha que ter algumas atitudes para não perder a graça. E é aqui que eu quero falar 3 situações e termino a mensagem. Primeiro, a gente tem que entender que no deserto o diabo vai lançar seta de dúvida. Tem uma seta que Satanás vai lançar no cristão quando ele estiver no deserto, é dúvida, porque o diabo sabe que se eu e você ficar duvidando, Deus não faz nada. Porque Deus não faz nada na vida de um homem que tem um pensamento dobre. Uma hora ele está com Deus, outra hora não está. Tiago 1, versos 5, 6 e 7 vai falar sobre isso. Que se você não tem sabedoria, se eu não tenho, peça a Deus que Ele dá e não passa em rosto. Peça com fé, sem nada duvidando, porque Deus não dá nada para quem duvida. O espírito da dúvida, irmão, rouba muita bênção de crente. Porque às vezes Deus está falando, escute bem, uma vez eu estava no ciclo de oração, tinha umas 10 pessoas na igreja, e eu precisava de uma quantia para pagar a conta da igreja mesmo. E o meu pastor, o pastor Ricardo, ele dizia sempre: Deus dá dinheiro a crente. E ele se gabava e dizia: Deus dá. Eu, rapaz, Deus só dá dinheiro a ele, não dá a mim também não. E eu não sou filho não. Só que a culpa não era do pastor, a culpa era minha que deixava a incredulidade entrar. E nessa tarde, eu precisava de algo e eu me lembro que estava cantando essa música. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto você vai ver o milagre que você tanto espera. Eu fiquei louvando esse louvor. Meu irmão, na hora do louvor deu uma fé, mas uma fé. Mas ao mesmo tempo que aquela fé veio um espírito querendo tirar aquele momento de gozo que estava no culto. E eu me lembro que eu disse: tu estás repreendido agora, espírito de incredulidade. Tu estás repreendido, tu estás amarrado em nome de Jesus Cristo, porque eu vou desfrutar da bênção. E aquele culto terminou, irmãos, acho que uns 10 minutos daquele culto ter terminado. Rapaz, esse culto é meio assassino, né? Tem um cara se cura aqui, né? Depois de uns 10 minutos daquele culto ter terminado, meu telefone tocou. Meu irmão disse: pastor João, o senhor está por onde? Eu digo: rapaz, eu estou aqui na igreja. E era uma terça-feira, e termina já o culto e eu vou para nós. Eu tenho que pregar lá. Ele disse: se o senhor pudesse vir aqui 5 minutinhos, eu agradeceria. Eu disse: meu irmão, estou na correria, não vai dar para ir hoje. Aí ele disse: se eu fosse o senhor, eu perdia 5 minutos comigo. Pensa bem. Eu disse: eu vou, tudo bem. Fui lá. Quando eu cheguei, ele me levou lá no primeiro andar. Ele disse: abra a mão. Eu abri a mão. E ele começou a botar 50, 50, 50. Olha, 50, 50, 50, 50. Aí botou tanta nota de 50 na minha mão, irmão, que eu fiquei olhando para o céu e naquele dia eu entendi que Deus dá dinheiro a crente. Deus dá dinheiro a crente. Escute, Deus dá dinheiro para crente. A Bíblia diz, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e o dono da prata. O que a gente precisa somente é crer. Então, não deixe o espírito da dúvida tomar conta de você quando você estiver passando pelo deserto. Se lembre de uma coisa: Deus está no controle de tudo. Tudo. Deus está no controle da situação. Ele não vai permitir que no deserto você pereça. Mas o diabo, mesmo você não tendo dúvida, o diabo vai lançar 3 situações que nós temos que vigiar, porque no deserto o diabo lança a primeira seta, que ele vai nos tentar em cima da nossa necessidade. Quando o diabo olha para Jesus ele sente fome. Olha o que é que o texto vai dizer: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, uma necessidade física. E o diabo agora chega para Cristo e diz assim: se tu és o Filho de Deus, olha a dúvida vindo, manda essas pedras
se tornar em pão. Às vezes o diabo diz: você não é de Deus, por que está sofrendo? Você não é de Deus, por que essa prova? Você não é de Deus, porque Deus está deixando você perecer. Porque Ele quer lançar dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Deus está no controle da situação. O mesmo Deus que fechou a porta é o mesmo que abre. O mesmo Deus que permitiu que a enfermidade é o mesmo que cura. O mesmo Deus que permitiu o deserto é o mesmo que vai criar rio no ermo. Que vai trazer o meu irmão vitória para você. Então o diabo vai fazer de tudo em cima da necessidade que você está sentindo em um momento. Aleluia, glória a Deus. Não deixe o diabo lhe vencer nessa parte. Glória a Deus. Porque o diabo ele não vai cessar as suas investidas. Porque depois que Jesus tem fome, e quando a gente precisa de algo, que naquele momento não vai suprir, Aleluia, glória a Deus. o diabo começa a lançar preocupação. A gente vê as coisas se aproximar. Talvez uma conta de energia, uma conta d'água, talvez o dinheiro de um cartão ou a feira. E agora? O diabo começa a preocupar porque quando ele tenta na necessidade não consegue vantagem nenhuma. Está entendendo? Quando ele tenta ali, ele vai tentar na necessidade, no aperto, ele agora vai lançar uma outra seta. Vai tentar você no desespero. Olha, tu não é filho de Deus, se lança desse monte abaixo aí, rapaz. Se mata, resolve tudo, tu sumindo. Ele vai trazer um desespero. Só que entenda, o Senhor está no controle da situação. Uma vez Deus me deu uma graça a respeito da viúva que entrou no templo e deu 2 moedinhas. Aquela mulher deu tudo que tinha. E Jesus, quando ela sai da frente dele de ofertar, Jesus chama os discípulos e diz: está vendo aqui todos que ofertaram? Essa mulher deitou tudo que tinha. E ela sai daqui hoje honrada. Mas eu fico imaginando aquela mulher indo para casa e ela necessitava. E eu fico imaginando Deus abrindo portas. Usando alguém, talvez de maneira inusitada. Talvez um carregador de trigo está entrando na cidade, não sabia direito a cidade, se deparou com ela. Diz: olha, me mostra onde é a rua tal. E de repente ela diz onde é. Diz: olha, toma aqui um pouco de trigo para te suprir a necessidade. Porque Deus abre porta onde não tem. Então o diabo está agora tentando Jesus no desespero. Às vezes quer fazer a gente ficar preocupado, sentir, às vezes que a gente se sinta desprezado por Deus. Mas escute, nessa noite o Espírito Santo de Deus está usando a minha boca para dizer para você: não se desespere. Porque sou eu que estou levando você para o deserto, sou eu que estou lhe ensinando, e sou eu que vai suprir a sua necessidade. A gente fica. Imagina Abraão. Abraão, eu quero ter um Isaac. Eu quero aquilo que te faz sorrir, Abraão. E Abraão está saindo, irmão, ciente que ele tinha que matar seu filho. E parece que eu acho que eu estou conjecturando para mim, viu, que o Isaac tinha a mesma graça de Natan. Natan pergunta tanto, tem hora que chega a dar raiva. Eu fico imaginando o Isaac lá: ô papai, tem aqui a faca, tem lenha, mas onde é que está o cordeiro, hein, papai? E o Abraão olha para o Isaac e diz assim: o Senhor proverá, meu filho. O Senhor proverá o cordeiro. Ele vai suprir essa necessidade. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu vi um testemunho lindo que eu chorei. E às vezes eu peço a Deus, me usa dessa forma. A irmã estava passando necessidade dentro de casa, privação, os filhos.
Deus bradou no coração do pastor e disse: filho, vai no supermercado, faz umas compras para minha filha. Ele encheu a cômoda. Quando chegou na casa da irmã, a irmã não tinha nada para comer. Chega lá, a irmã recebe o pastor, né? E aquela alegria todinha, está todo mundo lá na sala com o pastor, e o pastor tinha mandado os obreiros irem por trás na casa dela e deixar a comida tudo na cozinha. Eu não sei se eu vou contar da forma que eu vi, mas eu achei interessante. E tem uma hora que o pastor disse assim: eu queria um café, e essa eu vou fazer, não tinha nada, mas essa eu vou fazer. E foi para a cozinha e ficou. E os filhos dela sabiam que não tinha comida, e não saiu um por um, né? Vou ajudar a mãe, saiu um por um, ficou. Quando saiu tudinho, aí quando chegaram lá, viram a bênção. E começaram a agradecer a Deus, a suprir. Porque Deus supre, Deus supre. Deus supre. Olha, meu irmão, eu estou te vendo aqui pela primeira vez. E Deus está mandando dizer para você: eu supro, filho, a necessidade. Eu supro a necessidade. Eu fiquei desempregado. No meu último segundo desemprego, filho. Eu não preciso dizer nada, só uma palavra que eu vou falar já basta. No último mês que eu fui fazer feira com a minha esposa, a última parcela, chego aqui no Estáquio Gomes, nos 4 irmãos. Eu tenho isso comigo, eu sempre gosto de deixar um pouco de dinheiro no meu bolso, porque se a mulher exagerar, né? Aí eu vou lá, compro, para dar aquela parada, né? Que, né? Daqui eu passo. Mas naquele dia não tinha mais dinheiro não, era aquele mesmo, pronto. E a gente fez a feira, colocamos no carro. Enquanto eu estou arrumando lá no carro, eu disse: só ficou outro carro lá para buscar. E eu não estava nem aí, fui buscar. E foi embora. 15 dias depois, a Adriana chega para mim e diz assim: Moura, eu acho que a gente roubou a feira de alguém. Eu disse: o que, nessa altura do campeonato? Foi no deserto. Deus com bronca comigo, eu ia virar ladrão de feira. Agora eu olhei para o céu e disse: Deus, o Senhor pode me botar qualquer pecado nas minhas costas, mas esse não me incute não. Mas não foi, não roubou feira de ninguém. Eu voltei lá no mercado, perguntei se alguém deu conta de falta de feira. O dono disse: não, ninguém sentiu falta de feira nenhuma. Eu não sei explicar, eu sei que eu vivi. A Adriana disse: olha, filho, eu comprei 2 quilos de feijão, nesta feira veio mais 2 quilos de feijão. Eu comprei tanto de fuba, veio fuba. Eu comprei tanto de arroz, veio arroz. O que ela comprou na feira, na outra veio do mesmo jeito. E até hoje eu não sei como foi que isso aconteceu. Eu só entendo uma coisa: eu vi um pastor dizendo uma vez que milagre não se explica, milagre se vive. Então Deus é Deus que supre, é Deus que abre porta, é Deus que dá emprego. Às vezes a pessoa fala: mas eu não tenho estudo. Se preocupe não, que Deus lhe qualifica. No deserto Ele lhe qualifica, lhe dá capacidade de você fazer coisas que você nem imagina. Deus é Deus que faz, é Deus que muda o quadro. Então não fique desesperado. Jesus te trouxe aqui nessa noite. Talvez você está aí assistindo essa mensagem e o Senhor está dizendo: não se desespere, porque eu estou no controle da situação. Irmão, Satanás, ele não desiste. Escuta o que eu vou falar. Quando ele vê que a gente não tem dúvida, que a gente está com fé, que a gente não fica desesperado porque a gente crê que Deus supre, o diabo lança a terceira seta no deserto, que a gente tem que ter cuidado. Escute, nem toda porta que se abre é Deus que está abrindo. Porque o diabo agora ele vai tentar Jesus na vantagem. O diabo diz: olha, Jesus, estou vendo que tu não é qualquer um não. Estou vendo que tu não está aí desesperado. Estou vendo que não tem dúvida. Mesmo tendo necessidade, tu está suportando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus. Eu te dou riqueza. Te dou a glória desse mundo. Se tu se prostrar e me adorar. Porque no deserto o diabo também usa a falsa prosperidade para nos afastar do propósito de Deus. Antes de você entrar em qualquer porta,
pergunte primeiro se aquela porta realmente é Deus que está fazendo. Mas pastor, como é que eu sei que essa porta é Deus que está trazendo? Deus não nos dará nenhuma bênção que nos cause dor ou que nos afaste dele. As bênçãos do Senhor, e eu digo isso aqui baseado na palavra do Senhor, Provérbios 10, 22, se não estou enganado. A bênção do Senhor, ela enriquece. E quando ela vem, a Bíblia diz, 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então, muitas vezes o diabo ele pode trazer uma porta, uma falsa prosperidade, uma vantagem. Olha, você vai ganhar X, mas isso vai custar a tua comunhão com Deus. Não entre nessas portas. Você vai ter tudo, mas eu só quero que você, a sua adoração, olha, eu vou abrir essa porta aqui, mas você vai ter que estar num ambiente cheio de coisas mundanas, vigie com essas coisas, porque Deus está trabalhando para te dar algo muito superior ao que você está imaginando. As tentações virão. E a gente muitas das vezes é tentado no deserto de acordo com o que a gente deseja no coração, muitas das vezes. Mas temos que ter a ciência que Deus está no controle. E Jesus disse: sai daqui, Satanás, porque só a Deus eu vou adorar. É só a Ele que eu vou servir. É só a Ele que eu vou me prostrar. E diz a Bíblia no verso 11 do capítulo 4 de Mateus, que depois que o diabo deixa Jesus, chega os anjos e o céu. Eu vou terminar essa mensagem dizendo o seguinte: o Senhor tem anjo que você nem imagina. Tem servo de Deus prontos para ouvi-lo e fazer a sua vontade na hora que ele quiser. O Senhor disse a Paulo: Paulo, eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Ah, Jesus amado, Deus é Deus para deixar a pessoa sem dormir, para abençoar a sua vida ou a minha. Ah, pastor, você está por fora. Deus pode fazer. Deus pode fazer coisas que você nem imagina. Abre portas aonde você nem imagina. Deus faz. Então nessa noite eu deixo essa mensagem para a igreja: o deserto não é para te matar, é para te fazer mais crente, é para te fazer mais servo, é para que você tenha experiências profundas com Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Parece até ser loucura, mas Paulo disse que ele se alegrava quando ele estava passando por tribulação. No meio dessa guerra, no meio dessa luta, somente adore. Somente adore. Não caia no erro que eu cometi de murmurar. Não murmure, não. Suporte calado. Quando você não estiver aguentando, diga: Deus, está doendo, mas não murmure. Não duvide. Não reclame. Porque Deus é soberano. Como é teu nome, moço? Yuri, você está trabalhando, Yuri? Deus está mandando dizer que vai abrir uma porta para você, filho. Eu não sei que deserto você está passando, mas Deus está mandando dizer para você que Ele está no controle. E Ele abre porta. Confie. Pastor, o que é que eu faço? Ore. Se derrame na presença de Deus. Agradeça a Ele por aquilo que Ele já está lhe propondo. Agradeça pelo que você tem, pelo que você já é. Louve. Mas pastor, eu tenho. Deixe Deus trabalhar. O Senhor está mandando dizer para você: diga para Ele que eu somente quero que Ele se renda. Eu não sei, eu estou lhe vendo aqui pela primeira vez, mas o Espírito Santo está dizendo que você vai pregar para muita gente. Tem pessoas que, amigos seus, que estão vendo o seu momento agora. E vai ver o seu depois. O Senhor está me mostrando você de terra, de gravata,
pegando a mão pregando, cheio da unção. Oh, Jesus. É parente de alguém aqui? Deus já te deu muito livramento, viu? Não era para você não estar nem vivo. Mas o Senhor diz assim: diga para ele que eu sou Deus que vale. Eu sou Deus também. Diga para ele que eu sou Deus que surpreende. E diga para ele que a minha palavra não volta vazia. Aquilo que eu disse vai se cumprir. O que eu falei vai acontecer. Se prepare. Se prepare, meu filho. Você vai pregar a palavra. Deus vai te abençoar. Oh, Jesus amado. Dá um abraço, meu amigo. Dá um abraço. Recebe um abraço de vitória, de renovo. Porque assim diz o Senhor: eis que eu preparo o rio do deserto. Oh, Jesus amado, tu és grande, tu és fiel, tu és digno de honra e glória, digno de majestade. Recebe um renovo da parte de Deus, um refrigério da parte do Espírito Santo, porque assim que diz o Senhor: eu tenho anjos ao meu favor, eu tenho anjos e quando eu digo vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem, e a minha palavra não volta vazia. Você vai ver a minha mão te levantar, você vai ver a agir de Deus na tua vida, filho, você vai ver a porta se abrir. Eita Deus, prepare um coração de graça. Deus fiel e justo. Oh Jesus, que o Senhor mandou falar com a palavra. O Senhor mandou dizer para a tua igreja, eu estou dizendo nessa noite, Pai, que a tua mão venha sobre a tua igreja, sobre o teu filho, porque tu estás no controle. Oh Senhor, nessa noite tome posse. Amém, irmãos, vamos ficar de pé. Eu quero só. Bota o 577 para a gente louvar. Deus é fiel. O Senhor está no controle de tudo. Adore o Senhor e a gente termina esse culto. Foi bem. Glória a Deus. Adore ao Senhor comigo essa canção. Oh Jesus. Senhor Deus poderoso e santo, traz um avivamento nessa localidade. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Bendito é o Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilha de amor
e fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Diga para ele nessa noite, seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares ao lado. Diga para ele uma linda canção. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares ao lado. Se orares, porém, sem o teu coração, dê a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Senhor Deus e Pai poderoso e santo, Pai, nesse momento eu te dou graças, Pai. Apresento, meu Deus, a tua igreja, teu povo santo. A tua palavra foi ministrada, não estou levando nada para minha casa, Senhor. Aquilo que o Senhor mandou falar na congregação, falei, Pai. Que o teu Espírito, ó Deus, venha sobre a vida dos teus filhos, dos teus servos, dos teus santos. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. Leva em paz as suas casas, pois é o que eu peço, já te dando graças no teu nome, Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, Pai. Abra nossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz: amém. Amém. A paz do Senhor para todos nós. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor. Você me pronto. Já tirou as fotos?